Nos últimos anos, as declarações de Donald Trump sobre a expansão territorial dos Estados Unidos geraram bastante polêmica e inquietação internacional. O ex-presidente, em diferentes momentos, fez sugestões ousadas que afetaram não apenas a política interna dos Estados Unidos, mas também as relações diplomáticas com outros países. Entre as suas propostas mais controversas, destacam-se a ideia de anexar o Canadá e a aquisição da Groenlândia. Esses comentários despertaram reações de líderes mundiais, especialistas em geopolítica e até cidadãos dos países mencionados. Primeiramente, a ideia de anexar o Canadá é, sem dúvida, uma das mais audaciosas que Trump já sugeriu. Durante seu mandato, ele afirmou que muitos canadenses gostariam que seu país se tornasse o 51º estado dos Estados Unidos. Segundo Trump, a união entre os dois países traria benefícios econômicos e de segurança para ambos. Em um de seus discursos, ele afirmou que a anexação poderia resultar em uma redução significativa de impostos para os canadenses e uma defesa militar mais eficiente. O ex-presidente também mencionou que essa mudança poderia trazer estabilidade econômica para o Canadá, uma vez que o país teria acesso direto ao sistema financeiro dos Estados Unidos e aos seus mercados, além de se beneficiar de uma aliança estratégica muito mais próxima no campo militar e diplomático. Contudo, essa proposta não foi bem recebida em Ottawa. Autoridades canadenses, incluindo o próprio primeiro-ministro Justin Trudeau, rejeitaram veementemente qualquer sugestão de anexação. Trudeau e outros líderes canadenses destacaram que a soberania do Canadá é inegociável e que o país valoriza profundamente sua independência política e cultural. Além disso, o Canadá tem uma identidade muito própria e uma história de autonomia que, segundo os críticos de Trump, não poderia ser diluída por uma proposta tão radical. A ideia de se tornar o 51º estado foi vista por muitos como uma afronta à soberania do país, e para muitos canadenses, isso nunca será uma possibilidade real. Mas Trump não parou por aí. Outro dos seus comentários mais polêmicos envolveu a Groenlândia. O ex-presidente demonstrou interesse em adquirir o território, que é uma região autônoma da Dinamarca, e expressou o desejo de que os Estados Unidos comprassem a ilha, destacando a sua importância estratégica e os recursos naturais abundantes que ela possui. A Groenlândia, com suas vastas reservas de minerais, petróleo e gás, tem uma localização geopolítica muito relevante, especialmente em relação às questões de segurança nacional dos Estados Unidos e suas disputas no Ártico com países como a Rússia e o Canadá. Em 2019, Trump já havia proposto formalmente a compra da Groenlândia durante uma visita à Dinamarca, mas a proposta foi rapidamente rejeitada pelo governo dinamarquês e também pelos groenlandeses, que destacaram que a ilha não estava à venda e que seu futuro seria decidido pelos próprios groenlandeses. Recentemente, Trump voltou a comentar sobre a importância da Groenlândia para a segurança dos Estados Unidos, chamando-a de uma necessidade absoluta para o país. Esse tipo de declaração gerou uma série de reações de líderes dinamarqueses e groenlandeses, que se mostraram incomodados com a ideia de que os Estados Unidos poderiam querer exercer qualquer tipo de controle sobre o território. A resposta da Dinamarca à proposta de Trump foi clara: a Groenlândia não está à venda. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, afirmou que a ilha tem um status político e social independente e que qualquer decisão sobre seu futuro seria tomada pelos groenlandeses, e não por potências externas. Isso reflete um princípio fundamental das relações internacionais, onde as fronteiras e os direitos territoriais são considerados invioláveis, algo que é amplamente respeitado pela comunidade internacional. A proposta de Trump de adquirir a Groenlândia foi vista como uma tentativa de violar esse princípio, e muitos líderes, incluindo a chanceler alemã Angela Merkel, se posicionaram contra a ideia de que qualquer país poderia tomar posse de territórios de outra nação sem consentimento de seus governantes ou do povo local. Essas declarações de Trump sobre o Canadá e a Groenlândia não são apenas um reflexo de sua visão expansionista, mas também revelam uma postura que, para muitos, desafia as normas e os princípios fundamentais das relações internacionais. Ao longo da história, a anexação de territórios tem sido um dos temas mais controversos da política global, com muitos exemplos de países que tentaram expandir suas fronteiras à custa de outras nações, levando a conflitos e tensões geopolíticas. No caso de Trump, suas declarações, embora muitas vezes mais retóricas do que práticas, levantam importantes questões sobre a política externa dos Estados Unidos e a forma como o país lida com seus vizinhos e com o resto do mundo. O impacto dessas propostas também afeta a imagem dos Estados Unidos em relação aos seus aliados tradicionais, especialmente na Europa e na América Latina. A ideia de anexação e intervenção em territórios de outras nações poderia prejudicar as relações diplomáticas com países-chave, como o Canadá, a Dinamarca e até o Panamá, caso Trump realmente estivesse falando sério sobre tomar o controle do Canal do Panamá, uma ideia que também foi sugerida em outras ocasiões.
Isso poderia colocar os Estados Unidos em desacordo com os princípios de respeito à soberania e autodeterminação dos povos, que são fundamentais no sistema internacional contemporâneo. Embora muitos considerem essas declarações como uma estratégia retórica ou uma forma de chamar atenção para questões internas dos Estados Unidos, a verdade é que elas refletem um tipo de política externa mais agressiva, focada no unilateralismo e no aumento da influência dos Estados Unidos em diferentes partes do mundo. Para os países mencionados, no entanto, a rejeição a essas ideias é uma forma de reafirmar sua soberania e destacar que, mesmo sendo aliados dos Estados Unidos, suas fronteiras e direitos territoriais devem ser respeitados. E se você gostou desse vídeo e quer continuar acompanhando mais sobre esses temas e outros assuntos importantes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Vamos juntos explorar mais tópicos interessantes e ficar por dentro das principais notícias do mundo.